Salve galerinha do segundo ano, vamos aqui com um vídeo rapidinho para a gente fazer uma revisão pro simulado, esse mesmo que você vai fazer essa semana, sabe? Você que já foi na escola pegar seu simulado, você que acordou hoje cedo, tomou chuva, você que passou lá no pão quentão, comeu um pão de queijo, bebeu um café, você que passou no salgadinho de R$ 1, comeu um cachorro quente com ketchup, tomou um chá de erva cidreira. Você que passou aí no coxinho e mediu sua pressão e viu que ela tá boa, né? Depois foi lá na escola e já pegou seu simulado. Então, é esse mesmo que você vai fazer essa semana, tá bom? O simulado, ele é com um assunto que a gente estava trabalhando antes de ficar de boa na lagoa em casa. Quer dizer, nem tanto. Longe do... se resguardando do Covid-19. Né? Então, é sobre o período pré-colonial. Inclusive, é um simulado que já estava pronto, que vocês iriam fazer na época. Beleza? Então, vamos lá, rapidinho aqui. Aqui, esse mapa mental tem algumas coisas sobre esse período pré-colonial. Por exemplo, o Brasil ele começa com as expedições guarda-costas, né, que foram lideradas por Cristóvão Jacques e tinham o objetivo de defender a terra de piratas. Como que começa essa colonização do Brasil? Aliás, essa pré-colonização brasileira. Quando os portugueses chegam aqui, eles não tomam posse da... Aliás, eles tomam posse da terra, mas não começam a colonizar o Brasil. E apenas mandam expedições guarda-costas para proteger a terra. Porque para os portugueses era mais interessante o comércio marítimo, né, que eles faziam, sobretudo com especiarias que eram trazidas da Ásia para a Europa. Então, não tinha muito, digamos... Não era muito vantajoso, por enquanto, colonizar o Brasil. Só que depois eles resolvem povoar o Brasil, como fala aqui, e eles decidem produzir açúcar no Brasil e povoar o litoral para defender essa terra de invasões estrangeiras que estava muito grande. Os franceses, por exemplo, já tinham invadido o Brasil na região do Rio de Janeiro, depois na região do Maranhão, né? E aí também eles começaram a enfrentar concorrência com a Holanda e com a Inglaterra no comércio marítimo e começaram a perder aqueles lucros astronômicos que eles tinham. Então eles decidem colonizar o Brasil a partir de 1530, quando eles fundam as capitanias hereditárias. Então a primeira atividade econômica no Brasil foi o pau-brasil, que era explorado, né? Era trocado, né? Era praticado o escambo, o português dava alguns utensílios e o índio ia lá e arrancava o pau-brasil para o português, e esse pau-brasil era transportado para as feitorias que ficavam no litoral, e o Brasil, os portugueses tinham monopólio desse pau-brasil, né? O pau-brasil era utilizado para móveis e também para colorir tecidos. E esse pau-brasil era levado para a Europa. Bom, então, quando eles decidem colonizar o Brasil, eles escolhem a cana-de-açúcar para ser produzida aqui, né? Para produzir o açúcar, que era o ouro branco, que valia muita grana. Divide o Brasil em 15 capitanias hereditárias. Apenas 2 dão certo, que é a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. As outras não deram muito certo. Certo? E aí os donos dessas capitanias hereditárias, que eram os capitães donatários, eles tinham direitos e deveres. Olha aqui, direitos: distribuir terras, cobrar impostos, escravizar indígenas, e tinham deveres: explorar, colonizar, promover a fé e defender o litoral. A gente vai ver isso melhor daqui a pouco. E por fim, quando eles decidem colonizar o Brasil de fato e escolhem o açúcar para ser produzido aqui, eles vão fazer isso sobretudo no Pernambuco.
E essa cana-de-açúcar é plantada em grandes latifúndios, né? Fazendas enormes. A mão de obra é escrava, né? Primeiro os índios, depois eles abandonam a escravidão dos indígenas e passam a escravizar os negros. É uma monocultura, né? Ou seja, apenas um produto que é plantado, no caso a cana-de-açúcar, e esse produto é desenvolvido para exportação. Então, esse tripé aqui, ó, escravidão, monocultura e exportação, é chamado de plantation, né? Sistema da plantation, beleza? Vamos para o próximo. Quando os portugueses chegam aqui, né, eles têm um contato com os indígenas. Eram 5 milhões de índios, alguns estudiosos dizem que eram 5 milhões de índios dispostos nesses povos aqui, nessas matrizes aqui. Tupi-Guarani, Gê, Aruac, Caribe, Panô, Tucano, Charrua e outros grupos, certo? Representavam mais de 1.000 nações indígenas, mais de 1.000 dialetos. Hoje a gente não tem nem 1 milhão, 500 mil indígenas. Naquela época tinha 5 milhões. Bom, e aí esse choque cultural ele foi muito grande. Primeiro porque o português vem vestido, o índio é nu. O português traz a religião, que é a cruz, né? O índio, a religião dele é ligada a fenômenos da natureza. O português traz a língua, os indígenas falavam vários dialetos. O português traz uma nova forma de se alimentar, né? Os índios tinham a sua própria. Então ocorre um choque cultural muito grande e uma troca cultural também muito grande. Nós herdamos muitas dessas coisas que ocorreram nesse choque cultural lá. Mas também os portugueses eles trouxeram consigo doenças em seu corpo. E essas doenças elas encontram os indígenas sem o aparelho imunológico estar preparado para combatê-las, e muitos índios morrem dessas doenças, inclusive de uma simples gripe. Uma simples gripe matava os indígenas, né? Como os portugueses vieram e depois decidem colonizar, eles passam a encontrar resistência por parte dos índios, aí eles vão utilizar a força militar contra eles. Então a gente tem aqui a besta, que foi uma arma utilizada pelos portugueses. Temos o arcabuz, o mosquete, a espada, como a gente vê nesse slide aqui. Muito utilizado por esses portugueses para conquistar o índio. Então ocorre um grande genocídio. Um genocídio através da violência. Né? Muitos índios morrem e acabam perdendo seu território para o português. Mas também acontece um genocídio biológico, porque os índios trouxeram consigo muitas doenças. E essas doenças, os portugueses trouxeram consigo muitas doenças, e essas doenças acabaram exterminando tribos inteiras de indígenas, né? E isso foi feito muitas vezes de forma até intencional, como ocorreu no sul do Maranhão, que os portugueses levaram para lá a varíola de forma intencional para exterminar aquelas tribos e os portugueses dominaram aquela região. Tá aqui outro exemplo do arcabuz, que é uma arma de fogo que de difícil manipulação, mas que assustava os índios, matava, assustava pelo barulho que fazia quando dava tiro, e essas coisas todas. Bom, tá aqui as capitanias hereditárias, né? A forma de governo escolhida pelos portugueses para governar o Brasil foram as capitanias hereditárias. O que era isso? Elas eram grandes faixas de terra doadas pelo rei, a nobreza. Então, o dono da capitania hereditária era um cara que tinha dinheiro, né? Como está falando aqui, ó, os capitães donatários eram homens que recebiam as capitanias e tinham responsabilidade de colonizar e produzir nas terras recebidas. Então, esse cara ele era um nobre, ele tinha dinheiro e ele tinha condição de colonizar essa terra. Então, ele vinha para o Brasil, tomava posse da terra dele e ia gerar riqueza nessa terra. Entregava uma parte para Portugal e ficava com a outra parte dessa riqueza que ele gerava. Por que Portugal tomou essa medida? Porque Portugal não tinha condições de colonizar todo esse território aqui.
sozinho. Então ele precisava repartir isso com pessoas da iniciativa privada que tivessem dinheiro. E foi isso que ele fez, né? Então dividiu em 15 faixas de terra e cada faixa de terra deu para alguém, para essa pessoa auxiliar Portugal nessa colonização. E como a gente viu, já havia falado, apenas 2 capitanias deram certo, foi a de Pernambuco e a de São Vicente. Pernambuco, do Duarte Coelho, e de São Vicente do Martim Afonso de Souza. Olha aqui no mapa, São Vicente lá embaixo e Pernambuco lá em cima. E isso porque eles produziram muito açúcar, né? E as outras não deu muito certo porque os capitães donatários chegavam aqui, via que era difícil colonizar a terra, tinha muito índio hostil, a distância de uma capitania para outra era muito grande, aí os caras desistiam e voltavam para Portugal. Tá? Aqui estão os direitos e os deveres. Né? Os direitos do capitão: ele podia criar vilas e doar terras em Sesmaria, ele administrava e fazia a justiça de sua própria capitania, ele podia cobrar impostos, ele podia escravizar os indígenas, numa lei da época chamada de guerra justa. O que é isso? Se um índio me agride, eu posso reagir e escravizar esse cara. Eles podiam enviar 30 nativos escravizados por ano a Portugal e receber parte dos lucros obtidos no comércio para o Brasil, 5%. Os deveres: eles tinham que proteger militarmente o território, tinham que promover o desenvolvimento econômico da capitania, eles tinham o dever de expandir a fé cristã, de transferir para o rei de Portugal 10% dos lucros obtidos, que é o dízimo, e 20% dos metais preciosos, que é o quinto. E ainda garantir o monopólio comercial sobre o pau-brasil para Portugal. Então, o pau-brasil, o comércio pau-brasil pertencia aos portugueses. E quem garantia isso era o capitão donatário, o dono da capitania hereditária. Certo? Depois, como a gente viu, que os portugueses decidiram colonizar o Brasil, eles escolheram a cana-de-açúcar para produzir açúcar no Brasil, porque açúcar dava muito dinheiro. E aí surge um esquema, um esboço, na verdade surge a primeira pirâmide social brasileira. E essa pirâmide social é baseada nessa sociedade colonial açucareira. Nessa época o Nordeste e o Pernambuco era a principal região do Brasil. Então como que é essa pirâmide colonial? Essa pirâmide social do Brasil? Os senhores de engenho ficam no topo, é como se fossem senhores feudais mesmo. Eles eram livres e brancos, e essa sociedade funcionava em torno desse cara. Ele tinha muito poder. Na sequência você tem indivíduos livres, técnicos e artesãos, né? Muitos brancos, outros mestiços, que eram também conhecidos como vira-lata, e os negros livres aqui. E você tem embaixo, na base da pirâmide, os escravos, que eram quase sempre africanos. Então, esse escravo, o cara que trabalhava. O escravo, segundo historiadores, era os braços e as pernas do homem branco na sociedade colonial no Brasil. Então era ele que trabalhava. Beleza? Embora os outros também trabalhassem, mas quem fazia o serviço pesado era o escravo. Certo? E aqui um modelo de engenho, né? Você tem a Casa Grande. Cadê a Casa Grande? Aqui, Casa Grande, todo esse prédio aqui, onde o senhor de engenho e sua família mora. Você tem o número 2. Cadê o 2? O 2, me ajude. Aqui, a capela, que representa a fé católica. O 3, a senzala, onde os escravos habitam. O 4, a roda d'água, que faz a moenda girar. O 5, a moenda, onde você moe a cana para tirar o melaço para fazer açúcar. O 6, a fornalha, onde você prepara esse melaço. O 7, a caldeira, onde o fogo e o melaço vai ser preparado para virar açúcar. O 8, cadê o 8? Cadê o 8, gente? Aqui o purgatório, purgamento, a casa de purgar, onde você purga, onde você lava esse açúcar. O 9... Cadê o 9? O 9. Me ajudem com o 9. O 8, a roça lá em cima, né?
Existiam os escravos de Eito que trabalhavam aqui, né? Que é produzido o alimento para essa indústria toda funcionar. O 10 é a região onde habitam os moradores livres, os trabalhadores que não são escravos. O 11, o canavial, onde estão os escravos que trabalham para abastecer essa indústria aqui da moenda, né? Onde está o engenho. O 12 é a roça dos escravos, que era permitida dos escravos ali. O 12, agora o 13. O transporte da cana, existiam trabalhadores que trabalhavam nisso aqui também, transportando a cana aqui do engenho até o rio, e do rio ele ia para o litoral, e do litoral ia para Portugal. Primeiro esse transporte da cana está chegando aqui para ser transportado em açúcar. Depois que ele é transformado em açúcar, ele é transportado para o rio, e do rio vai para o litoral, e do porto ele é embarcado para Portugal. E por fim, transporte da lenha para a fornalha. Essa fornalha não parava, dia e noite produzindo aí açúcar, porque os portugueses têm que ganhar dinheiro, certo? Então, essa é a revisão. Espero que você tenha se lembrado sobre isso, desse assunto. Um grande abraço a todos e é nóis!